Existe um lugar na Terra que divide suas características em um lugar bonito e, ao mesmo tempo, perigoso, onde condições extremas regem todas as normas de existência, onde uma única noite pode durar 6 meses. O lugar do planeta que possui a maior concentração de água doce em sua superfície, formando o que ficou conhecido como o maior deserto da Terra. Como parece óbvio, estamos nos referindo à impressionante, misteriosa e singular Antártica. Estamos a menos 40 graus Celsius. É um dia agradável de verão. Agradável, é claro, para espécies que estão acostumadas com essas condições, como os pinguins que aqui vemos. Geograficamente, a Antártica está no fundo do mundo, incorporada ao continente branco, quase completamente coberto pelo gelo. É o mais frio, mais seco, mais limpo e o lugar mais solitário de todo o planeta. Por isso, desde muitas décadas, o continente tem sido uma importante fonte de pesquisas por parte de pesquisadores das mais diversas áreas. Seguindo essa linha, em 1970, quando os satélites começaram a fotografar a Terra, os cientistas notaram um misterioso buraco na superfície da Antártica, mais precisamente na região do Mar de Lazarev. No verão, a lacuna desapareceu e durante décadas o acontecimento não foi explicado. Porém, recentemente, o buraco voltou a se abrir, e esse parece ser um dos acontecimentos mais misteriosos da Antártica. Tão misterioso que é necessário um vídeo para explicá-lo. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o canal, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Durante o verão austral, mais próximo do inverno, que se estende de junho a setembro, a Antártica é coberta por quase 7 milhões de quilômetros quadrados de gelo, um verdadeiro deserto gelado. Devido ao fato de estar longe do alcance do cidadão comum, com acesso permitido somente aos cientistas, a Antártica é fonte de especulação e teorias da conspiração constantemente. Porém, esse cenário mudou relativamente quando, por volta da década de 1970, satélites começaram a rodear a Terra e tirar fotografias de sua superfície, o que inclui a Antártica. Foi nessa época que o buraco foi visto na superfície da região sul do continente gelado. Agora, mais recentemente, em 2017, no meio do inverno antártico, imagens de satélite do continente gelado revelaram algo misterioso e selvagem. Um buraco no meio do gelo marinho da Antártica que se estendia por milhares e milhares de quilômetros quadrados. O buraco apareceu repentinamente no meio do bloco de gelo que havia aparecido no ano de 1970. 2 meses depois de aparecer, o buraco cresceu 740% antes de, mais uma vez, recuar com o gelo do verão. Os cientistas ficaram fascinados e intrigados com o recurso, que já não aparecia desde 1970. Por várias décadas, eles observaram imagens de satélite dessas faixas congeladas. Observavam cavidades azul-negras, onde a água e o gelo se abrem para o ar e o céu, formando o buraco que vemos nas novas imagens de satélite. O inverno rigoroso na Antártica dificulta a localização de buracos como esse, por isso pode ser difícil estudá-los. O buraco misterioso é do tamanho do estado de Maine, nos Estados Unidos, onde, para se ter uma noção, vivem mais de 1,3 milhões de pessoas, e um pouco menor que o estado de Pernambuco, com 9,3 milhões de habitantes. O enigma sobre a origem do buraco só não é tão grande quanto o buraco em si. Com cerca de 90 mil quilômetros quadrados, a abertura se deu a centenas de quilômetros de qualquer extremidade do gelo. Fenômenos como esse
já apareceram várias vezes na Antártica e recebem o nome técnico de Polínia. 2017 foi o segundo ano em que um Polínia se formou, embora o buraco de 2016 não fosse tão grande. As águas profundas nessa parte do Oceano Antártico são mais quentes e salgadas que as águas superficiais. As correntes oceânicas elevam a água mais quente para cima, onde derrete as mantas de gelo que se formam na superfície do oceano. Esse derretimento criou a Polínia. Como o buraco expõe continuamente a água à atmosfera acima, é difícil formar novas camadas de gelo. Quando a água mais quente esfria em contato com as temperaturas frias da atmosfera, ela afunda. Em seguida, reaquece as áreas mais profundas, permitindo que o ciclo continue. Eles persistem mesmo na escuridão congelante e ventosa, quando as temperaturas caem a uma temperatura implacável de menos 50 graus Celsius. Ciência ainda não sabe muito sobre esses buracos. Ainda não há certeza, por exemplo, de como eles afetam a atmosfera. Não se sabe se os buracos podem liberar dióxido de carbono, muito menos como o fenômeno afeta os animais que sobrevivem nesse habitat. Kent Moore, professor de física da Universidade de Toronto, que estuda o buraco, disse que ele e a sua equipe estão trabalhando para entender o que está desencadeando a formação desses buracos novamente, depois de tantos anos. Ele acha que é provável que os mamíferos marinhos possam estar usando essa nova abertura para respirar. O resfriamento da água mais quente do oceano, quando atinge a superfície, também pode ter um impacto mais amplo sobre a temperatura do oceano, mas Moore diz que, fora dos efeitos climáticos locais, os cientistas não sabem ao certo o que essa polia significa para os oceanos e o clima da Antártica, e se está relacionada às mudanças climáticas. Nós realmente não entendemos os impactos a longo prazo que esta polínia terá, diz ele. O periódico Journal of Geophysical Research, mantido pela União Americana de Geofísica, publicou uma pesquisa conduzida por um grupo de cientistas que parece ter resolvido o enigma acerca do fenômeno visto na Antártica. No estudo chamado Atmospheres, os pesquisadores indicam ter encontrado outra causa do gigantesco buraco aparecer no meio do gelo da Antártida. De acordo com os cientistas, a imensa polínia foi causada, possivelmente, por um poderoso ciclone que se formou no Mar de Weddell, na Antártida, antes de migrar para o leste, no Mar de Lazarev, onde atualmente encontra-se o buraco. A polínia surgiu na região sobre a montanha submarina chamada Mauldries. Anteriormente, políneas com essas dimensões só foram registradas na década de 1970 e no mesmo local, o que sugere que o evento não foi um acidente. David Holland, do Instituto de Pesquisa Abu Dhabi da Universidade de Nova York, o principal autor do estudo, explicou que o ciclone empurra o gelo, criando um buraco nas geleiras. Nesse movimento, a água da superfície mais fresca pode se misturar à água do fundo do oceano que está mais morna. Esse processo pode durar meses, enquanto o gelo continua a derreter e o buraco vai aumentando, até que a água da superfície volte a se resfriar a ponto de congelar novamente, fazendo o buraco regredir. Para Tord Martin, meteorologista e modelador climático de Helmut Center em Kiel, Alemanha, o estudo Atmospheres agrega uma indispensável contribuição para explicar a ocorrência das políneas. Os cientistas ainda afirmam que políneas dessa magnitude podem se tornar mais comuns, já que o aquecimento global intensifica o surgimento de ciclones na Antártida. Com isso, as correntes oceânicas poderiam sofrer drásticas alterações. Contudo, embora as imagens de satélite permaneçam dramáticas, a polínia resultante não é necessariamente algo negativo. Na verdade, essas perfurações geladas podem ser importantes, pois funcionam como uma porta entre o oceano e o céu. Assim, estes orifícios oferecem caminhos cruciais para a vida selvagem, incluindo focas e pinguins.
e fornecem habitat para o fitoplâncton, uma espécie de animal bem singular e importante para o equilíbrio ambiental da fauna e flora do planeta Terra. Registros desse processo da pesquisa sobre as políneas são importantes para os cientistas avaliarem a escala do desequilíbrio. Segundo os cientistas, essas diferenças enfatizam a natureza complexa da instabilidade das camadas de gelo em todo o continente e a própria relação gelo-oceano, destacando a necessidade de observações mais detalhadas do que se passa abaixo das geleiras antárticas e não apenas na superfície. A ideia de que os ciclones podem desencadear a Polinésia aumenta a possibilidade de surgir com mais frequência no futuro, com o aumento da temperatura, que deve intensificar a atividade do ciclone polar. A mudança climática também está aquecendo os oceanos, potencialmente dificultando o congelamento das políneas. Os pesquisadores responsáveis afirmam que ainda é cedo para responsabilizar o aquecimento global pelo ocorrido, mas que o surgimento de tal buraco pode sim impactar os oceanos e o próprio continente antártico. Os polos do planeta vêm passando por transformações extremas, e o surgimento de tal abertura entra como mais um curioso e possivelmente sintomático elemento desse processo. Diferentemente do que ocorreu nos anos de 1970, hoje em dia a quantidade de informações é incrivelmente maior, e assim, uma vasta pesquisa sobre o buraco está sendo feita. Novidades ainda surgirão no futuro.